Bom, acho que nós já podemos continuar, né? Acho que nós estamos em 35. O pessoal vai entrando aí, os dois que faltam. Continuando esse trechinho, para a gente fechar essa ideia, se tem tantos benefícios, outra pergunta vem em seguida. Há algum perigo ou desvantagem na mediunidade? Coisa que a gente deve se preocupar? Ou desvantagem em exercer a mediunidade? Olha o que eles nos respondem. Quando sua prática estiver mal orientada, sim. Tá vendo a questão da orientação como é importante? Quando a prática da mediunidade é mal orientada, sim, há perigo. Expliquemos o porquê. Vamos entender o que eles vão falar agora. Ao oferecermos ambiente e disposição para o intercâmbio mediúnico, quando a gente se propõe a esse trabalho, os espíritos acorrem em maior número que normalmente e contam com mais condições para exercer sua influência sobre os médiuns e sobre os participantes da reunião. Estão vendo só? Quando a gente se propõe a fazer o intercâmbio, a gente está dizendo ao plano espiritual, aqui está aberto para o intercâmbio. E os espíritos vêm numa quantidade maior para poder participar, para que os médios possam sentir a influência, eles vêm para isso, para se fazerem presentes. Eles vêm atraídos pela lei de afinidade. Grifem isso, quem tem o livro aí puder. Conforme o grupo pensa e sente, tá vendo? Se o grupo não for sério, não tiver conhecimento, se não pensar no bem, na caridade, no aprendizado e no auxílio com Jesus, o que vai acontecer, gente? Como é que vai ser essa reunião? Por isso que eles falam que é segundo a lei de afinidade. E agem pelos pensamentos e em ação fluídica, nem sempre percebidos pelos participantes. Então, se os participantes não estiverem afinizados, sintonizados, e dependendo do objetivo da reunião, o objetivo traz espíritos do mesmo viés, da mesma sintonia, com o mesmo objetivo. E nem sempre eles são percebidos. Eles entram na reunião e começam a transformar aquilo num verdadeiro desequilíbrio se não houver seriedade da parte daqueles que lá estão tocando a reunião. Se o grupo não for vigilante, olha lá, ó, nem preparado para o intercâmbio, olha a nossa preocupação da gente falar de colocar uma pessoa que está iniciando numa reunião de desobsessão. Uma pessoa que está iniciando numa reunião de intercâmbio que já tem, de tempo que o grupo está afinizado. Primeiro porque nós, médiuns iniciantes, geralmente entramos em desequilíbrio na casa. Precisamos primeiro de todo um tratamento, de todo um aprendizado, como nós falamos ontem, da sensibilização. Então, se o grupo não for vigilante, nem preparado para o intercâmbio, poderá atrair muitos espíritos inferiores e sofrer prejuízos, tais como ação fluídica maléfica, vibrações doentias, malsãs, envolvimento perturbador e mesmo física, olha só, violências, desordens sobre pessoas e ambiente. Então, quantas pessoas vão nessas reuniões e saem pior? Quantas vezes vocês não têm noção? Eu tive que dar passe em médium que tinha acabado de participar de uma reunião mediúnica 1 ou 2 dias atrás e não estava bom até o dia que estava conversando comigo. Já fazia 2, 3 dias que passou a reunião mediúnica e o médium estava com as mesmas sensações que estava lá. Tivemos que dar passe, conversar, orientar, porque a reunião não foi feita do jeito que deveria. Má orientação espiritual e mistificações, que é o que o Carlinhos também falou nos nossos estudos, a questão de que se a pessoa não está preparada, embasada nas obras básicas, não tem o devido conhecimento do espiritismo, ela faz uma versão à sua maneira, à sua visão do espiritismo. Então, segundo o que ela acha que é, ela coloca.
Obsessão individual ou coletiva. Também, se não há sintonia, não há afinidade do grupo, se não há seriedade naquilo que estão fazendo, pode ser que os irmãozinhos espirituais que adentraram ali começam a obsediar um e outro, daqui a pouco a desordem está instalada e o grupo começa a se separar, a acabar, pessoa por pessoa. Quanto isso também não acontece, individualmente ou coletivamente. Os médiuns sem esclarecimento, de faculdade não educada, podem ser vítimas de desgastes, de sugestão do animismo e até fraudarem. Isso também é importante, gente, porque às vezes, quantas vezes a gente não viu médiuns que vê o outro manifestando e ele fala assim, eu estou aqui, não estou fazendo nada, então eu vou criar algumas situações. Às vezes é até inconsciente. Escreve alguma coisa. Quantas vezes a gente falava para um médium ou outro que a gente já viu, fulano, vamos estudar, mesmo que você esteja participando da reunião mediúnica, vamos estudar. Nossa, a pessoa psicografava 10, 11 cartas, 9 para si mesmas, do anjo protetor, e uma dando conselho para os outros. E as 9 eram elogiando o médium. Outra coisa que a gente tem que aprender. Espíritos benfazejos querem que a gente cresça. A humildade em primeiro lugar. Eles não vão ficar nos elogiando, não. Eles vão nos chamar a atenção para aquilo que a gente precisa melhorar. E quando precisa puxar a orelha, eles puxam de acordo. Eles chamam a atenção para o trabalho, para a seriedade do trabalho. Espírito começou psicografando, te elogiando muito, você coloca as barbinhas de molho porque ele está querendo te ganhar para te obsidiar. Não é geralmente um benfeitor que está querendo o nosso bem. Então, isso é importante saber também. Então, é isso que está falando aqui com relação aos médiuns sem esclarecimentos. E tem uns que começam a se inflar com a mediunidade, acha que nem precisa estudar, já começa até a psicografar livro. Não quer nem estudar, ele só psicografa para a gente ler. Então, isso acontece? Acontece. Daí a importância da seriedade da gente aprender para saber o que nós estamos fazendo. Os assistentes, além dos prejuízos já mencionados, aqueles que estão lá, tá vendo? Olha, participando da reunião, além dos prejuízos já mencionados, podem vir a sofrer descrença ante os erros e absurdos que presenciarem numa reunião mal orientada, ou se fanatizarem, se não forem capazes de perceber os erros e absurdos e derem crédito a tudo. Você está vendo? Porque a gente acabou de ver que espíritos somos todos nós sem o corpo físico. Não é? Então, a condição de não ter mais o corpo físico não nos dá uma auréola na cabeça de anjos, de seres angelicais. Então, nem sempre aquele que se manifesta é aquele que está fazendo tudo certinho, está evoluído ao extremo, é um espírito puro. Então, eu vou encerrar aqui para passar para a Renata. Na orientação kardeciana, a segurança, né? O que ele quer dizer sobre isso? A prática mediúnica, conquanto muito difundida, está cheia de erros e crendices. Olha lá. Grifem isso, que isso é muito importante mesmo. Está cheia de erros e crendices que surgem quando os encarnados aceitam a orientação má dos espíritos inferiores ou agem por si próprios com ignorância, vaidade, orgulho, ambição e má fé. Para evitar os perigos do intercâmbio mal dirigido e conseguir os mais sublimes e edificantes resultados na prática mediúnica, temos as diretrizes seguras no Espiritismo, a doutrina revelada pelos bons espíritos e codificada por Allan Kardec, que nos permite conhecer melhor os espíritos, sua origem, natureza e destinação, e a mediunidade, que é por quê, para quê, como e quando empregá-la.
Isso é muito importante. Isso aqui, gente, encerra um conhecimento grandioso. Mediunidade não é brincar de adivinhações para a gente, sabe? Ah, eu cheguei ali, a pessoa perguntou alguma coisa, eu tenho que responder. Então, olha, vocês que estão aí, por favor, passa para mim a ideia. Nós que não façamos a nossa parte. Nós que não estudemos. Nós que não nos conheçamos a fundo a ponto de saber o que nós somos de verdade. Como nós agimos dia a dia, o que nós pensamos, para a gente saber que tipo de espírito a gente atrai. Porque aí, de uma maneira muito clara, eu falo para vocês, se no dia a dia a gente fala palavrão, maltrata os animais, maltrata aqueles que moram conosco e chega no centro com uma máscara bonita chamando todo mundo de meu irmão, a quem nós queremos enganar? Não é? A quem nós queremos enganar? Então, diga-me quem tu és e eu direi com quem tu andas. Essa é a lição de hoje. Conheça-te a ti mesmo é mais importante que nunca. Porque a gente sabe, se nós não somos persona tutti buona gente, não adianta a gente dizer que nós estamos com os espíritos evoluidíssimos ao nosso lado. Tá bom? Então a gente precisa fazer por merecer. E a mediunidade é uma ferramenta que nos oportuniza esse conhecimento. Tá certo? Então, repasso para você fazer a orientação final aí. Você falando hoje, esqueci o nome dela, de Oliveira fala, Terezinha de Oliveira falando em 2002, Leon Denis falando em 1901, fora da codificação, porque o que Kardec fala, que está na obra básica, nas obras básicas, né? E ele fala assim, ó, dos perigos e desvantagens da mediunidade, que fora das condições de elevação de pensamento, de moralidade, desinteresse, pode a mediunidade constituir-se um perigo. Ao passo que, tendo por fim firme propósito no bem, por suas aspirações ao ideal divino, o médium se impregna de fluidos purificados. Em uma atmosfera protetora se forma em torno dele, o envolve e o preserva dos erros e das ciladas do invisível. Pela pureza da alma, em que nenhum cálculo interesseiro se insinue, obtém o médium a assistência de um espírito de luz, que pairam acima de nós e nos projetam sobre nossas fraquezas as suas irradiações. Diz que devemos repelir as más influências, que são os perigos da mediunidade, a reagir contra elas pela vontade e pela prece. Tudo depende do modo de emprego e da direção dada às nossas forças mentais. Mais uma vez, a renovação de nós mesmos, buscar o melhor, né? Ele fala que a mediunidade é uma flor delicada que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige o método, a paciência, as altas aspirações e os sentimentos nobres. Só sem isso é que há algum perigo. Caso contrário, não há nenhum malefício em se usar a mediunidade. Inclusive, ela é ferramenta de evolução de toda a humanidade, porque todo homem é médium, guardado as devidas proporções. Aí esse pedaço último que ele coloca sobre Deus, que eu achei muito lindo. Deus colocou o homem no centro de um oceano de vida, de um reservatório inesgotável de forças e potências, e deu-lhe a inteligência, a razão, a consciência, para aprender a conhecer essas forças, a senhorar-se delas e as utilizar. Por esse exercício constante e que a nós mesmos nos desenvolveremos e chegaremos a afirmar o nosso império sobre a natureza, o domínio do pensamento sobre a matéria, o reino do espírito sobre o mundo. É esse o mais elevado objetivo a que possamos consagrar a nossa vida. Em vez de afastarmos dele, o homem, ensinemos-lhes a caminhar ao seu encontro, sem hesitação. Estudemos, escrutemos o universo em todos os seus aspectos, sob todas as suas formas. Então, não é querer fugir. Se hoje a gente sintoniza
com o sofredor, é porque ainda eles necessitam do nosso auxílio e às vezes a gente cai a vibração. Mas nos momentos em que a gente precisa e consegue, a gente se eleva e sintoniza com a espiritualidade superior. Na hora do estudo é isso. A gente se eleva e sintoniza com a espiritualidade superior. E através dessa mediunidade, o homem conhece, o homem se faz luz na sabedoria daquilo que é verdadeiro, que é o reino do Espírito. Ele fala assim: saber é o supremo bem, e todos os males provêm da ignorância. Então, quando o médium não estuda, não se dedica, não se renova, aí ele é um perigo, não só para ele, mas para todos que trabalham junto a ele. Né? Porque ele pode trazer espíritos obsessores para uma reunião mediúnica, ele pode fanatizar e levar outros ao fanatismo, não é? Mas através do estudo, a ferramenta da mediunidade é luz, luz de renovação da humanidade global, da humanidade inteira, e não só do nosso planeta. Imagina como é a mediunidade em planetas superiores, em espíritos superiores. Se já é luz em nós para aliviar sofrimento e trazer conhecimento, imagina em outros espíritos mais elevados. Boa noite, gente. Encerro minha parte por hoje. Clóvis vai falar também, fazer a consideração. O que é interessante quando se fala assim do perigo de uma mediunidade desequilibrada, se perguntarmos, né, e comentarmos alguma coisa assim, quando nós falamos de uma mediunidade, nos remetemos apenas ao espiritismo, na verdade. E aí nós ficamos talvez até pensando assim, mas o perigo de uma mediunidade tal, desequilibrada, nós nos remetemos apenas ao espiritismo. E a mediunidade é inerente ao ser humano. Então, agora imagina, é óbvio que o espiritismo, ele educa, ele trabalha com essa filosofia do educar o espírito, não é? E dá o sentido, o esclarecimento suficiente para entender essa situação. Agora, leva a mediunidade para todos os rincões do nosso planeta, se assim posso dizer. Então, aí nós vamos perceber que essa questão da pessoa, pelo desconhecimento, tá? Essa influência, ela vai muito além, né, do perigo dessa mediunidade, muito além de um centro espírita, na verdade, essa ideia do desequilíbrio de uma mediunidade. Então, eu acho que é interessante refletirmos nessa ideia também, porque nós não estamos dentro de um centro espírita, é óbvio que é preocupante, porque sabemos todas as consequências, tá? Agora, fora dele também, nós temos as influências. Porque se nós pensarmos, desde a fala que foi dita, né, desde o início, a quantidade de que todos nós, em graus diferentes, somos médiuns, não é? Quantos não têm trabalhando aí em chefes de estados, não é verdade? Então, em todos os cantos. Agora, cabe a questão do enxergar, dessa sensibilidade, da busca e tudo mais, para entender isso. Mais alguém quer falar, fazer alguma consideração? Regina, seu microfone está desligado. Você quer falar? Rede Araraquara? Boa noite. É Boa muito noite. sério. Esse tema é seríssimo. O estudo sistematizado vai nos ajudando a cada vez nos sentirmos mais fortalecidos para o trabalho, né? Principalmente para aqueles que estão começando a trabalhar. E mesmo aquele que está há bastante tempo,
tem momentos que a gente titubeia, né? Titubeia, sei lá como é que é essa palavra. Diante de determinadas comunicações daquela influência que a gente está recebendo naquele instante. Muitas vezes a gente acha que aquilo não é real, né? Aquela inspiração que vem, fala assim, mas não é possível, isso não é uma coisa normal. E é real. E também o problema que eu considero assim mais sério é quando a gente vai para um trabalho muito cansado por durante o dia ter passado um dia assim bastante desgastante. Aí dá a impressão para a gente que o trabalho não rendeu, que a gente não foi aquele médium melhor possível para as comunicações. Porque tem grupos de trabalho que dão, não são só 2 ou 3 comunicações, chegam a ser 5 comunicações. Por terem poucos médiums e uma sustentação bastante grande, eles acabam, a espiritualidade acaba trazendo mais irmãos para se comunicarem. Então, a gente acaba achando que a gente ficou desgastado durante o trabalho, por estar também desgastado durante o dia. E eu conheci a Dona Terezinha dando aula lá em Campinas. Foi muito interessante. A Maria Alice morava lá e eles dois, o Tiago e ela, foram frequentar a escola da Dona Terezinha lá no centro de Campinas. E eu fui por várias vezes assistir a aula da escola de médiuns. Era uma gracinha, ela ia lá na frente e dava a aula para mais de 100 alunos. E ela foi gravando e virou as fitas que existem por aí, rodando o Brasil. E era uma gracinha ver o jeitinho dela para ensinar com toda seriedade, com todo amor. E o Tiago acho que fez até o 3º ano. A Maria Alice voltou para Araraquara, então ele ficou lá, ele continuou tendo aula. Mas era assim de uma alegria imensa o jeitinho dela dar aula. Mas é muita responsabilidade, gente. A mediunidade é uma coisa muito séria mesmo. Ainda mais a sua, né, Rose? Ainda com esse trabalho médico, tudo, se torna ainda mais, né? Que ver, ter ainda a evidência, acompanhar, que nem você estava contando esses dias atrás, o trabalho daquela senhorinha que depois desencarnou. Então, é ainda mais sério. Eu participei de vários grupos, trabalhei em várias casas, tive momentos que eu tive que me afastar por ver que determinadas coisas não eram corretas, o desgaste que o médium saía, você contou aí do caso da pessoa passar 2 dias, eu cheguei a sair de trabalho por chegar no meu lar, não ter força para pegar um copo para tomar água. Então a gente vê o quanto precisa do estudo e o quanto precisa do equilíbrio, da sustentação. Às vezes o médium fala assim, eu não tenho nada, então o que eu vou fazer lá? Ele é importantíssimo estar num trabalho mediúnico. Sem ele não sai a comunicação mediúnica e o médium não volta para casa bem. São reflexões que ao longo desse estudo serão feitas por todos e quando começar os trabalhos, eles terão essa segurança junto à equipe. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigada. Muito bom, Rê. Acho que essas considerações são perfeitas e são dessas aulas da Dona Terezinha, dando aula para os médiuns, esclarecendo, tanto que o livro ele chama Mediunidade, Estudos e Cursos, porque foi exatamente de tudo que ela fez de estudos. E quando termina cada capítulo, não sei se a gente foi rápido demais aí,
porque nós terminamos o primeiro capítulo, né? E o primeiro capítulo do livro, você viu que terminou, foi tirado da onde? Do livro dos médiuns. O segundo capítulo vai estar lá, o céu e o inferno, o livro dos espíritos. Então, todas as falas que estão no livro realmente são embasados nas obras básicas e dá para a gente ir alicerçando os outros estudos da semana. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes. Então, de tudo aquilo que a gente sempre fala, uma coisa fica clara para todos nós. Não há mediunidade alicerçada no bem se não houver da nossa parte boa vontade, dedicação e disciplina. Não basta ter amor a Jesus, dizer eu creio. É muita boa vontade, porque você sabe que no início tudo para ficar bom passa pelo fogo, a gente sabe, tem que esterilizar, no início a gente está cheio de vícios porque primeiro a gente pensa no espírito como um malfeitor, é ele que está fazendo mal para mim, e aí a gente descobre que na verdade somos nós um poço de egoísmo, orgulho, desequilíbrio, mentes equivocadas, que quando a gente começa com muita coragem, porque tem que ter coragem, porque dá medo quando alguém fala assim, ô fulano, você não vai fazer nada para mudar? Você vai ficar assim até quando? Não depende de mim. Não adianta, sabe aquela história que o depressivo escuta e não adianta falar para ele? Mas você é tão bonito, você tem uma filha linda, você tem isso, por que você está assim? Não é isso. É uma questão de um despertar íntimo, ninguém tem que falar, a pessoa tem que dar o clique dela e falar assim, ó, chega, já cansei de bater a cabeça, agora eu vou fazer diferente. E aí a pessoa começa a transformar-se para melhor. Quando ela começa a fazer com disciplina, a espiritualidade vendo um pouquinho do nosso esforço, reconhece-se o bom espírito ou verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar suas más tendências ou más inclinações. Só pelo nosso esforço ele já investe em nós. A espiritualidade amiga se faz cada vez mais presente. Ela fala conosco por vários canais. Manda amigo na casa da gente, passar na rua da casa da gente, manda ligar para a gente, sabe? A gente assiste um filme que parece, nossa, eu estava pensando nisso, veio um filme que modificou o meu pensar, que me trouxe. Então, de tantas formas eles falam conosco, né, Regina, para nos apoiar pelo pequeno esforço. Então, no começo dói, a gente sofre, muitas vezes sofre. Até por cair na mão de pessoas que acham que é tudo maneira de enxergar, não precisa estudar tanto o espiritismo. Vai, senta aí, vamos ouvir o espírito. Acabou, sai desse corpo que te pertence, vai para sua casa. Não, fica tranquilo, vai para sua casa. Não é assim, né, Regina? É toda uma transformação, mas depois é tão gostoso. Eu estou falando aqui, mas eu estou vendo exemplos disso. Né, Carla? Fala a verdade. Estudando hoje, não é outra coisa? Rose. Exato, eu estava aqui pensando, mandei para Renata, agora eu falei, Renata do céu, que estudo maravilhoso, assim, é essencial para mim, porque eu divido isso bastante com um grupo de vibração e agora a gente, desde que começou, a minha vida virou de ponta cabeça, né? Eu falo para Rê, eu não vou desistir, vamos continuar, mas foi muito difícil, faz 2 noites que eu não durmo, sabe? É coisa assim, é manifestação no quarto, chuta minha cama, faz muito barulho, cada vez que eu durmo me chama. E fora as sensações, né, Rose? Um dia é uma dor de estômago terrível, assim outro mesmo, dia... Cara. Mas aí você falando, eu pensei assim, gente, então sou eu que tô, né, nessa vibração vibe com eles, né, Rose? Porque no começo é assim, Carla, quando a gente... Imagina um médico, ele chega no hospital, ele chega para atender quem? Doentes, certo? Sim. Chegou lá, tá todo mundo desequilibrado, ele vai entrar em contato. Então, se ele tiver um pouquinho de sensibilidade e humanismo dentro dele, ele vai chorar junto com o paciente. Ele vai abraçar. Vocês não veem pessoas cantando música, se envolvendo, ele se doa. Quando a gente começa um trabalho como vibração, todos aqueles nomes, quando a gente começa a vibrar, fazer prece, a gente sintoniza com eles. E quer queira, quer não, a empatia é imediata.
Aí a espiritualidade nos coloca para visitá-los durante a noite, para dar um passe, para escutar. E não é fácil você, por exemplo, ter a sensação de alguém que está com um filho com tumor, você ter ao outro que está com problema assim, o assado. Então a gente sente, às vezes, até o que a pessoa está sentindo. E é comum? É, só que isso aos poucos, com o tempo, vai diminuindo. Mas eu vou falar para você que nunca mais sente, é mentira, tá aqui o Clóvis. Todos os dias, às vezes eu falo, olha, Clóvis, hoje eu preciso, né, fazer prece, mais prece, porque eu senti isso, vieram me pedir isso. Passei a noite conversando com alguém. Para mim, é a minha rotina. Só que eu já sei que essa rotina me faz bem, porque me traz um bem enorme. O bem que nos faz bem é o bem que a gente faz. Então, a gente aprende que é um alimento, mas é fácil você pegar e falar assim, ah, eu não sinto nada, é gostoso, porque sou um toco. Mas quando a gente tem essa mediunidade ostensiva, você vai perceber, bem, você vai sentir. E isso saiu de casa, foi no mercado, você encontrou alguém que está com uma frequência complicada, você vai perceber, é asfixiante, dá tontura, sensação de morte. Isso é o normal, gente. Ninguém vai morrer. É essa sensação mesmo. Entendeu? Asfixia, né? Dá dor no peito. Aí, solta o intestino, dá vontade de vomitar, dá tudo isso. Mas ninguém morre. Vou te contar outra experiência. Aí, né, eu comecei a fazer os estudos. Você sabe que eu sempre sofri muito com a síndrome do pânico, que eu cheguei, como você falou, cheguei até a perder minha identidade. Eu cheguei a tomar remédios e mais remédios, e ficar em psiquiatra, ficar em analista, né? E aí eu fazendo estudo com vocês, nossa, equilibrou, que só realmente agora entrei nessa porque comecei a participar da vibração, mas tinha equilibrado tanto que eu pensei assim, e eu continuo com os erros que tá sendo, tô tentando, tô me esforçando, mas caio. Aí eu tava, um dia eu pensei assim, nossa, acho que a espiritualidade cansou de mim. E foi embora a mediunidade. Olha só, eu falando isso lá para mim no quarto e pensando, poxa vida, eu preciso, né, cair nos mesmos erros, já tô avisada, né, e vai. Menina, sentei na mesa para jantar, o maxilar travou, o pânico veio. Aí eu já entrei em oração, comecei a pedir socorro para mim, para o irmãozinho, né? Falando que eles ajudassem ele, porque ele estava numa situação muito difícil, e me ajudasse também, porque estava com o maxilar travado, não conseguia continuar comendo. Falei, isso, idiota. Passou em 5 minutos. Comecei a orar, já passou. Antes demorava coisa de 40 minutos. Exatamente, demorava, não era uma coisa assim, não. Mas não deu 5 minutos, acabou tudo. Mas foi, sabe, Rose? Tipo assim, fica falando. Tá aqui sua mediunidade. Continua que você tá. Eu falei, fica falando bobagem, né, Rose? E esse é um termômetro, você percebeu? Agora você já se conhece. Então, tava bem. Daqui a pouco você fala, alguém se aproximou. Então, deixa eu fazer uma prece por mim, por ele. É tipo assim, é um medicamento que você não pode abandonar mais. E é controlado, porque você saiu da linha, a sirene toca, você fala, oi, amigos espirituais, eu senti, vamos nos conectar, não vou pedir para você saia desse corpo que não te pertence, porque não é assim, vou orar por você, vou orar por mim, entendeu? Para que você fique bem, para que eu fique bem. É um acolhimento de amor mesmo, de carinho, entendeu? Verdade. E vai ser sempre assim, aquilo que a espiritualidade falou. Onde nós estivermos em uma reunião de pessoas encarnadas, desencarnadas, nós nunca estamos sós. Então, esses pensamentos, as frequências vão sintonizando aí. E se você pensou assim, quem estava do lado falou, deixa eu fazer ela perceber que eu tô aqui, né? Não precisa também ficar desesperada. A resposta vem rápido e a jato aí. Exatamente, Rose. A gente percebe essa modificação, a espiritualidade ela é muito pronta ao auxílio, quando você se põe realmente a estar estudando, a estar fazendo as suas preces, eles percebem, acho que eles veem o quanto eu me esforço para manter o pensamento, né? Mas assim, desde que eu comecei a vibração, realmente
eu te falo, tá? Um pouco complicado porque começa de manhã cedinho e isso vai até a vibração. Só passa depois da vibração, aí acaba tudo. Então pronto, você já sabe que durante, na hora que você acordar, você já sabe que você está começando o trabalho, entendeu? Porque o pessoal começa a colocar os nomes e ali são N casos que você vai vendo. Então você vai percebendo, é até um fato de você saber que está pedindo pelo encarnado muitas vezes, mas as testemunhas deles frequentam cada casa, são auxiliados. Então pôr a água para você já desde cedo, fazer uma oração, porque teu lar virou um pronto-socorro também para os espíritos, entendeu? Então isso é importante. Eu vou falar mais uma coisinha, só que também na hora que começa a vibração, começa a oração, é como você falou, é maravilhoso. A sensação que eu tenho, e que eu percebo eles chegando, é indescritível. É a melhor sensação que eu já pude ter na minha vida. E para você não é uma experiência, se alguém perguntar depois, assim, lá na frente, falar assim, não dá para fazer atendimento à distância, o que você vai responder? Não dá? Nossa, pelo amor de Deus, lógico que dá. E ainda que você não conheça a pessoa. Exatamente. Lógico que dá. Perfeitamente. Tem que saber disso. E o auxílio é imediato. E eles vêm. Você vem com a hora marcada, que é impressionante. Eles vêm. É muito bonito, muito gostoso. É a coisa mais linda do mundo. Você dá passe à distância, a pessoa te responde, olha, eu tô melhor, eu senti, eu percebi. Então, sabe, tem gente que fala assim, nossa, o centro tá 6 meses, eu não vejo a hora de abrir. Eu falo sempre, as pessoas às vezes não acreditam que eu tô falando. Nós não fechamos o centro. A parte física tá lá, mas o centro tá aberto, porque nós estamos trabalhando até mais. E é o que o Emmanuel fala, o auxílio virá. Então é isso. Bom, gente, acho que nós até passamos do horário, mas eu acho que essa troca é salutar, até para que todos vão, né, conhecendo isso. Então eu agradeço a todos a paciência, né, o aprendizado, acho que é para nós todos mesmo, sempre. E não esmoreçamos, porque nós não estamos sós nunca. E todos ajudamos, viu, Marta? Em todo lugar que nós estamos, tá bom? Então não se esqueça disso. Os seus amiguinhos estão falando para você persistir na oração, principalmente no local de trabalho, tá bom? E o estresse vem, mas você sabe que sempre está ali para poder ser luz. Não se esqueça disso. Então vamos lá, Toninho, nossa prece final. Boa noite. Senhor, quanto tempo, quantas vidas ainda viveremos para adquirirmos a tão desejada sabedoria, o entendimento? Nos reunimos todas as noites em busca desse discernimento, mas sabemos que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Ilumina, Senhor, nossos passos com a luz da Tua sabedoria. Não permita que nossa alma